algo bom, aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Gostaria que você abrisse o livro de 2 Samuel. Também não repare a voz, comigo. Capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Hoje a Jéssica perguntou por vocês de manhã. Desde aí, a tia de saudade, temos aquelas pequenininhas. Eu falei, olha, costuma vir à noite, né? Ela mandou um beijo. E de manhã também, hoje que elas não vieram. Então, elas... Aí ela, né, vou começar com vocês das borboletinhas, que ela tá doida pra passear. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte. Preste bastante atenção nesse versículo. Nós vamos ler do 15 até o 20. Diz assim. É uma história, é o final de uma história. Então, Natã foi para a sua casa. Não é o Natã da Jussara, não. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém? Esse é um versículo um pouco contraditório. Vamos lembrar um pouco sobre a história de Davi, como chegou a essa cena que nós vemos aqui. Davi era um rei, é um dos maiores de Israel, e a palavra de Deus ela diz que certa vez, Davi, quando o seu exército foi para a guerra, Davi ele não quis ir para a guerra, ele ficou no castelo. E a Bíblia Sagrada diz que Davi, quando estava na sacada do seu castelo, ele olhou para o pátio e ele viu uma mulher muito bonita, muito formosa, seu nome era Batseba. E a Bíblia diz que Davi desejou aquela mulher. E a Bíblia Sagrada ela diz que Davi mandou que trouxesse aquela mulher até ele, mas alguns dos seus servos disseram, olha Davi, essa mulher aí que você está desejando, ela é esposa de um dos soldados. Eu peço para fazer uma pintada. Fiquei aberto. Eles disseram assim, olha, essa mulher, ela é esposa de um dos seus soldados, um dos seus capitães. E como é que você vai fazer isso, Davi? E Davi, sabendo que aquela mulher era esposa de um dos seus capitães, seus generais, Davi ele planejou algo no seu coração. Ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse meu soldado para frente de batalha, vou colocar ele lá na frente para ele morrer, e vou ficar com a mulher dele. Davi não pensou 2 vezes. Deu uma ordem que aquele soldado fosse para a frente de batalha, aquele soldado obediente ao seu senhor foi. E aquele homem chegou a ser morto na frente de batalha, e Davi tomou aquela mulher para si.